Aula de Artes, professora Carlise, 10 de agosto de 2020. Bom dia, pessoal. Antes de iniciar a aula, eu desejo a vocês uma ótima semana. Iniciamos aí o mês de agosto. Quero parabenizar os alunos que estão aqui hoje na nossa aula, na nossa live ao vivo aí, foram os alunos que eu estou olhando aqui que me devolveram o trabalho, o último trabalho, então estão de parabéns. A prof só queria ressaltar um pouquinho, fazer uma revisão bem rapidinha do nosso conteúdo da arte do realismo. Então, na folha que vocês receberam da última aula, eu acredito que teve alguns amigos aí que eles confundiram um pouquinho. Houve alguns trabalhos, como exemplo, uma flor representada, linda, maravilhosa. Só que essa flor, na verdade, a flor vem da onde, galera? Da natureza. Está dentro do estilo que vocês já estudaram, dentro do impressionismo. Não que ela não seja realista, mas ela está dentro de uma observação do impressionismo. O realismo seria, como alguns enviaram para a prof bem certinho, o desenho de temas polêmicos da realidade da sociedade hoje. Conseguir entender a realidade hoje atual da sociedade. Exemplo, a Tainá me mandou um desenho lá representando a seca. É algo que ocorre no Brasil? Sim. Em determinadas regiões? Sim. Corretíssimo, tá? Então, teve alguns alunos, assim, que enviaram realmente os temas polêmicos. Fome, política, sobre o Covid. Então, esses temas são temas atuais da nossa sociedade, estão corretos. Eu preciso só que a Amanda, ela reenvie novamente, que eu estava olhando na plataforma, ela representou uma flor bem linda, maravilhosa. Mas não, Amanda, então são temas polêmicos, tá? A Jussara precisa reenviar, a Luana precisa reenviar, desenhando, então, temas da atualidade nossa. Conseguir entender, pessoal, preciso que vocês me respondam. Conseguir entender o que é a arte do realismo? Sim, Ok. O Gustavo, a Manu, Emerson, Jussara, Luana, Tainá, Eduardo, Amanda, conseguiram entender? Ótimo, gente. Respondam a prof, tá? Às vezes eu queria ouvir a vozinha de vocês, igual a Jamile. Abre o microfone, galerinha. Vamos conversar um pouquinho também, né? Então, tá, se vocês. Ótimo, o Eduardo entendeu. Então, se vocês entenderam bem, ok, tá? Então, só aqueles que ficaram de reenviar, por favor, então, pode ser durante a semana, pode mandar para a prof ou na plataforma ou pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? E nós vamos seguir a nossa aula com o ismo novamente. Só que hoje nós vamos trabalhar o abstracionismo, tá? O abstracionismo, a arte abstrata. Quem é que vai falar um pouquinho para a prof? Se a prof hoje pedisse para vocês em sala de aula aí, vamos representar a arte abstrata, ponto. O que vocês iam desenhar para a prof, antes de eu expor o material para vocês? O que vocês desenhariam? Gustavo, o que você desenharia, Gustavo? A Amanda, o que você desenharia? Tainá, o que você... eu entendo por abstrato, assim, quando é uma coisa que expressa, geralmente é bastante, assim, não tem um pensamento lógico, parece que é tipo uns traços, assim, meio bagunçado. Muito bem, nas tuas palavras você definiu a arte abstrata. Jamile, o que seria arte abstrata para você? Que nem a Tainá falou, bastante linhas, formas geométricas, tipo uma arte sem sentido. Muito bem. Quem mais gostaria de dar uma definição para a prof? Da Jamile e da Tainá ficou show. Tá? Com as palavras dela, elas responderam para a prof e definiram a arte abstrata. Quem mais gostaria de falar um pouquinho antes de eu expor o material? Mais alguém? Suelen.
Ô povo quietinho, né, gente? Wagner, vai você, tenta explicar um pouquinho o abstrato. O povo tá com vergonha? Riscos. Muito bem. Agora vocês vão perceber que tudo que vocês falaram aí, na espontaneidade de vocês, está correto. Só que nós vamos trabalhar uma definição. Vocês, a minha tela, para vocês verem a definição da arte figurativa, tá? Deixa só para eu colocar aqui. Apresentar tela em cima. Foi aí a tela, galera? Foi. Conseguiu ali, Paulo? Foi? Ótimo. Então, ali tem uma definição da arte abstrata. Há muitas formas de nós observar uma obra de arte. Esse é o objetivo que eu tenho com vocês hoje, gente. São elas a figurativa ou a arte abstrata. A arte abstrata, ela surgiu em 1910, na Europa, e teve muito sucesso inicialmente nos Estados Unidos, chegando mais tarde aqui no nosso Brasil. Ela também é chamada de arte não representacional, porque ela não representa absolutamente imagem concreta, gente. Ou ela também é chamada de não figurativa. Então, é a arte em que não há uma representação de imagem do mundo visível, como a Tainá, a Jamile e o Wagner falaram. Existem linhas, existem formas, mas não um desenho. O mais importante eu destaquei aqui, ó. Na arte abstrata, o artista se expressa através de formas, cores, ritmos inteiramente livres de qualquer influência de objetos da nossa realidade. Então, o início do movimento abstrato, ele é geralmente atribuído a esse artista aqui, Vasily Kandinsky, que eu já trabalhei com vocês lá, acredito que no sexto ano vocês vão lembrar um pouquinho, que por volta de 1910, ele passou a pintar quadros puramente abstratos. A arte abstrata, ela se divide em dois tipos, a geométrica e a informal. A nossa aula de hoje eu vou ficar na geométrica. Aqui tem um quadro totalmente abstrato, perceberam? Com formas geométricas. Então, o que é a arte geométrica? Ela utiliza, o nome já sugere, formas geométricas precisas. Só que a forma geométrica, ela vai refletir uma maneira de interpretar o mundo muito mais intelectual do que emotiva. Na próxima aula, nós vamos voltar nesse emotivo para vocês verem a diferença do informal. Então, hoje, vocês vão se deter apenas no geométrico. Ali eu tenho mais uma obra, como exemplo, perceberam? Só formas geométricas, apenas a geometria. Profi, é bem colorido também, né? E isso, Jamile, bem, você observou muito bem as cores. Eu, particularmente, eu prefiro, às vezes, uma obra abstrata geométrica do que uma paisagem, que é figurativo. Eu, né? Mas vocês têm, cada um tem um gosto. E como diz a frase, gosto, cor e amor, a gente não se discute, né? Então é muito pessoal de cada um. Mas eu prefiro uma obra assim, geométrica, do que muitas vezes o figurativo. Eu gosto mais. Então, a arte abstrata geométrica, ela vai ser trabalhada, gente, só com formas geométricas. E percebem que essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, o fundo dela é todo com formas geométricas. Mas se você colocasse apenas um triângulo, um círculo e um retângulo, 3 formas no meio do quadro, toda a parte que sobrou o espaço, você tem que preencher pintando. Vocês não esqueçam desse detalhe, tá? Aí você não pode deixar nenhuma parte do teu quadro sem colocar uma cor, para ele ficar completo. Então, primeiro, antes de eu mostrar o figurativo para vocês, a atividade que vocês vão desenvolver no caderno de desenho, vocês vão pegar um retângulo, vocês vão desenhar. Esse retângulo pode ter 20 centímetros por 15. Então, 20 na horizontal
e 15 centímetros na vertical, para não ficar muito grande o trabalho de vocês. Dentro desse retângulo, vocês vão criatividade, gente. Vocês vão elaborar uma composição abstrata geométrica, tá? Então, ó, percebam bem. Vocês vão trabalhar só o geométrico por enquanto, que a arte informal nós vamos trabalhar na próxima aula para não confundir vocês. Então, a arte geométrica, ela é exatamente a composição apenas com formas geométricas. Conseguiram entender? Deixa eu só tirar aqui da... Pessoal, alguma dúvida? Eu vou colocar só rapidinho aqui, ó, eu vou compartilhar um desenho figurativo, uma obra figurativa. Vamos ver se entrou aí, pessoal, o desenho? Sim? Conseguiram visualizar o desenho? Eu não, prof. Ainda não. Ah, então, peraí que eu vou tentar novamente aqui. Acho que eu não abri uma tela. Agora acho que vai. Entrou? Oi. Olha só que legal. Essa imagem, se eu perguntar para vocês, essa obra de arte, ela é figurativa ou abstrata? Figurativo. Muito bem, figurativo. Por quê? Porque eu estou observando que existem ali os pescadores, que existe o barco, que tem um céu atrás. Todas essas imagens... Ali. Isso! Todas essas imagens, esses quadros aqui, olha o peixe, por exemplo, todas essas obras, elas são figurativas, gente. Por que o figurativo? Porque o figurativo, ele mostra uma imagem, tá? Ele está trabalhando com vocês uma imagem. Então, eu percebo que é a obra que vocês trabalharam em sala de aula do modernismo. Exemplo, o Abapuru. O Abapuru, ele é figurativo? É. Isso, exatamente. Ele é totalmente figurativo. Então, o abstrato, ele não é uma imagem do mundo real, por exemplo. Ele é o que o artista colocou ali e você dá um significado. De repente, você olha um quadro abstrato, geométrico, nossa, mas parece um barco geométrico. Mas não tem uma ideia figurativa, certo? Galerinha, vocês conseguiram compreender? Alguma dúvida da turma? Não. Não, todos entenderam bem o abstracionismo geométrico. Então, vocês vão elaborar... Ótimo, Wagner. Vocês vão elaborar, então... Muito bem, então, acredito que todos entenderam. Então, vocês vão elaborar um quadro de vocês com o abstracionismo geométrico. Ok, galera? Beleza, Paula, acho que é isso, então. Joia. Beijos, pessoal, até a próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem.